Você não pode tocar nesse carro, senhor. A voz soou firme, quase ríspida, cortando o ar como uma navalha. Ricardo Isaacson dos Santos Leite, conhecido mundialmente como Kaká, recuou levemente a mão, surpreso. Acabava de ser repreendido por um vendedor de uma concessionária de carros de luxo no coração de São Paulo, não por ter feito algo errado, mas por parecer, aos olhos daquele rapaz de terno justo e cabelo perfeitamente penteado, um simples curioso metido à besta. Era uma manhã abafada, o céu cinzento anunciava a chuva, e a movimentação na Avenida Europa seguia intensa como sempre. Kaká havia saído de casa discretamente, com uma missão muito pessoal: comprar um carro de presente para um grande amigo de infância, alguém que esteve com ele nos tempos difíceis, muito antes dos estádios cheios e dos títulos internacionais. Vestia uma camiseta branca básica, jeans surrado e tênis antigos, sua maneira confortável de estar no mundo fora das câmeras. A concessionária, com suas vidraças imponentes e logotipo reluzente, parecia um templo moderno de consumo e vaidade. Kaká entrou sem fazer alarde, admirando os modelos expostos com a curiosidade genuína de quem ama carros desde menino. Parou diante de um esportivo prateado, um modelo que seu amigo sempre sonhou, e se inclinou para observar o interior. Foi nesse momento que o vendedor surgiu, com o tom autoritário de quem se achava no direito de julgar pela aparência. Esses carros são avaliados em milhões, sabe? Não é qualquer um que entra aqui e sai dirigindo um desses. O jovem vendedor, chamado Caio, mal havia olhado para o rosto de Kaká. Estava mais interessado na roupa do homem, no corte simples do cabelo, na ausência de relógio de marca. Tudo nele gritava classe média, nada que combinasse com aquele ambiente onde o luxo era respirado como oxigênio. Kaká sorriu de leve, não por achar graça, mas por reconhecer o velho padrão: julgar pela capa, medir caráter e capacidade com base em estética. Aquilo já não o incomodava, pelo menos não como antes. Mas, ainda assim, decidiu ser educado. Estou interessado nesse modelo aqui, o Coupé Prata. Ele está disponível para entrega imediata? Perguntou com voz tranquila. Caio soltou uma risada seca, carregada de sarcasmo. Olha, esse carro aí foi feito sob encomenda para um cliente fixo. Não é para curiosos. Mas se você quiser dar uma olhadinha, pode procurar o site da marca. Kaká ficou em silêncio. Não por falta de resposta, mas porque sabia que qualquer palavra agora só aumentaria o desprezo. Caminhou até outro veículo, um SUV esportivo laranja, visivelmente novo. Estava decidido a comprar algo naquele dia, mas Caio já começava a se incomodar com a presença do intruso. Olha só, você pode até ficar circulando por aqui, mas peço que não encoste nos carros. Ei, por favor, evite fazer perguntas aos outros vendedores. Eles estão ocupados com clientes de verdade. Clientes de verdade. A frase ficou ecoando na cabeça de Kaká como um tapa invisível. Por dentro, uma parte dele se indignava. Por fora, permanecia calmo, como sempre fora em campo diante das maiores pressões. Pensou em revelar quem era, mostrar um documento, talvez até ligar para alguém da diretoria da marca, mas decidiu não fazer nada disso. Não ainda. Caio, por outro lado, estava convencido de que fazia seu trabalho com excelência. Aos 26 anos, recém-formado em administração e fã de marketing de luxo, ele seguia à risca a filosofia que aprenderá em um curso online: focar em leads quentes. E para ele, aquele homem de aparência modesta não era nem morno. Enquanto isso, uma senhora mais velha que limpava os vidros no canto da loja observava tudo. Ela franzia o senho, como se reconhecesse aquele rosto. Era Dona Glória, funcionária há mais de 20 anos, que havia criado os filhos assistindo aos jogos da seleção. Olhou com mais atenção e sussurrou: Meu Deus, é o Kaká. Mas Caio já estava impaciente. Aproximou-se novamente do cliente e disse num tom quase ameaçador: Senhor, se o senhor estiver aqui só para olhar, peço que me deixe voltar ao trabalho. Já entendi que o senhor não tem perfil para esse tipo de compra. Kaká levantou os olhos. Finalmente olhou diretamente nos olhos do rapaz. Não havia raiva em seu olhar, mas havia algo mais forte: decepção.
Como alguém podia tratar outro ser humano com tanto desprezo baseado apenas em uma suposição? Você sempre trata todos os clientes assim? Perguntou suavemente. Só os que não são clientes, respondeu Caio com um sorriso de canto de boca. O momento seguinte foi quase cinematográfico. Um homem alto, elegante, entrou na concessionária pela porta lateral. Usava camisa azul clara, calça social e um relógio suíço discreto no pulso. Era Sérgio Menezes, o proprietário da loja e, o mais importante, amigo pessoal de Kaká desde os tempos em que o jogador ainda treinava no São Paulo, antes de ir para a Europa. Assim que viu Kaká, Sérgio abriu um sorriso largo. Meu irmão, o que você está fazendo aqui sem avisar? Gritou, caminhando até ele com os braços abertos. Caio congelou. Sua expressão mudou do desprezo para o pavor. Sérgio abraçou Kaká com entusiasmo. Se soubesse que vinha, teria mandado te buscar em casa. Como estão as crianças? E a Carol? Se referindo à esposa do ex-jogador. Kaká retribuiu o abraço e respondeu com naturalidade. O silêncio tomou conta da loja. Os outros vendedores, até então indiferentes, agora o observavam com olhos arregalados. Estava dando uma volta, pensei em passar aqui para escolher um carro pro Fábio. Sabe, aquele nosso amigo lá do bairro, aniversário dele tá chegando. Kaká falava como quem pede pão na padaria. Sem ostentação, sem pompa. Caio deu um passo atrás. As mãos começaram a suar. Engoliu em seco. Sérgio, percebendo a tensão, olhou para ele. Caio, esse é o Ricardo, o Kaká, campeão do mundo. Melhor do mundo pela FIFA. Ele, acima de tudo, uma das pessoas mais decentes que eu conheço. O rapaz tentou balbuciar algo, mas a vergonha travava a garganta. Eu não sabia. Talvez porque não quis saber, disse Kaká, ainda com calma. Mas tudo bem. Sérgio pediu licença e chamou todos os vendedores para uma reunião rápida na sala de vidro. Antes de entrar, virou-se para Kaká e disse: me dá 5 minutos. Vamos resolver isso. Enquanto esperava, Kaká sentou-se em uma poltrona de couro marrom no canto da loja. A senhora da limpeza se aproximou com uma garrafa de água. Sempre fui sua fã, menino. Meu filho jogava bola na escola só porque queria ser como você. Kaká agradeceu com um sorriso sincero. Aquele tipo de reconhecimento silencioso sempre o tocava mais que qualquer prêmio. A reunião foi curta. Sérgio voltou, chamou Kaká até o escritório e pediu desculpas em nome de toda a equipe. Já tomei uma decisão. O Caio vai passar por um treinamento de atendimento humanizado e ficará na recepção por um bom tempo, até aprender que respeito vem antes de qualquer julgamento. Kaká apenas assentiu. Sabe, Sérgio, não é a primeira vez que isso acontece. E infelizmente, não será a última. Mas se podemos mudar um só olhar, já valeu a pena. Antes de sair, Kaká escolheu o SUV laranja, pagou à vista, pediu que o veículo fosse preparado com uma mensagem especial no porta-luvas, para o amigo que esteve comigo quando eu não era ninguém. Na saída, passou ao lado de Caio, que o observava com olhos baixos. Kaká parou por um instante, colocou a mão no ombro do rapaz e disse: humildade abre portas. Arrogância fecha negócios. Boa sorte, garoto. E saiu pela mesma porta onde entrou, com a mesma simplicidade, mas deixando para trás uma lição que não se aprendia em nenhum curso online. 2 dias haviam se passado desde o incidente na concessionária de luxo. Kaká já tinha deixado o episódio para trás, como fazia com os jogos difíceis. Reconheceu o erro, aprendia com ele e seguia em frente. Mas o mesmo não podia ser dito de Caio. O jovem vendedor, agora rebaixado temporariamente à recepção por ordem direta de Sérgio Menezes, carregava um misto de vergonha, raiva e frustração. Ele não dormira bem desde aquele dia. O rosto de Kaká, sua serenidade diante da humilhação, a forma como ele perdoou sem rancor, tudo isso martelava em sua consciência. Na manhã de terça-feira, enquanto Caio organizava as pastas de clientes na recepção, viu a porta de vidro da concessionária se abrir. Esperava um cliente comum, mas quem entrou foi Fábio. Alto, negro, com semblante simples, camiseta polo surrada e uma mochila de lona.
Olhava ao redor com a hesitação típica de quem não se sentia pertencente ao ambiente. Caio o reconheceu vagamente, talvez pelas redes sociais ou por alguma foto do Instagram do Kaká. Fábio se apresentou educadamente. Bom dia. Vim buscar um carro em nome do Sr. Ricardo Leite. Caio sentiu um arrepio. Sabia que se tratava do presente que Kaká havia comprado. Foi então que percebeu a profundidade do gesto. Não era um carro qualquer. Era um presente dado por alguém que havia sido desprezado ali dentro 2 dias antes. Claro, senhor. Vou chamá-lo. Caio se afastou para chamar Sérgio, que já esperava a visita. Quando voltaram, o carro já estava posicionado na entrada da loja. O SUV laranja, reluzente, com laço vermelho sobre o capô. Fábio não conseguia acreditar. Tocava o volante como se fosse feito de cristal. Isso aqui é brincadeira, né? Murmurava. Sérgio sorriu. Não é brincadeira nenhuma. É o jeito do Ricardo de agradecer por tudo o que vocês viveram juntos. Caio observava de longe, imóvel. Pela primeira vez, ele começava a entender o que significava ter humildade. Algo que nenhum diploma ou terno caro podia ensinar. Enquanto Fábio fazia os trâmites finais da documentação, Sérgio chamou Caio até sua sala. Senta aqui, Caio. Precisamos conversar. O tom era calmo, mas firme. Você sabe por que eu te coloquei na recepção, não sabe? Caio assentiu. Não foi só pelo Kaká. Foi pela sua postura. Pela arrogância. Aqui, vendemos carros caros, sim. Mas vendemos para pessoas. Pessoas com histórias, com lutas, com méritos. E você esqueceu disso. Caio abaixou os olhos. Sentia-se como um aluno levando bronca do professor favorito. Sérgio continuou. Você sabe quem é o Fábio? Amigo de infância dele, eu acho. Não só isso. O Fábio vendia pipoca no estádio onde o Kaká treinava quando garoto. Muitas vezes, dividia o lanche com ele. Quando o Ricardo começou a ganhar dinheiro, foi o Fábio quem ele ajudou primeiro. Deu casa, emprego, dignidade. Agora, ele dá um carro. Um carro de luxo, sim, mas o valor real está no gesto. Caio sentia um nó na garganta. Você precisa aprender a olhar além do que os olhos veem. Se quiser continuar nesse ramo, tem que tratar todos como iguais. Porque hoje é o Kaká. Amanhã pode ser alguém ainda mais importante. Ou alguém que só precisa ser tratado com respeito. Do outro lado do showroom, Fábio já havia terminado a papelada. Acelerou levemente o motor, ouvindo o ronco potente. Quando prestes a sair, pediu que chamassem Caio. O jovem se aproximou, hesitante. Você que falou pro Ricardo que ele não podia pagar esse carro? Perguntou Fábio com um sorriso calmo, mas firme. Caio gaguejou. Eu fui ríspido com ele. Não reconheci quem era. Fábio colocou a mão em seu ombro. Então reconhece agora, mas não porque ele é famoso. Reconhece porque ele é um ser humano. E é isso que conta. Boa sorte, irmão. O SUV partiu lentamente, desaparecendo pela avenida, mas deixando para trás um silêncio cheio de significado. Naquela noite, Caio ficou até mais tarde na loja. Por vontade própria. Pegou todos os contratos antigos, os arquivos de clientes, e começou a revisar como havia tratado cada um. Percebeu que, mesmo sem querer, havia sido seletivo. Mais simpático com os engravatados, mais impaciente com os humildes. Pela primeira vez desde que começara ali, resolveu escrever um e-mail, não para justificar seus erros, mas para agradecer. Endereçou ao próprio Kaká. Senhor Ricardo, nunca imaginei escrever isso, mas quero lhe agradecer. Não pelo carro que o senhor comprou, mas pelo exemplo que me deu. Sua calma diante da minha grosseria me ensinou mais do que qualquer faculdade. Espero um dia poder atendê-lo como o senhor merece. Ei, até lá, tentarei ser digno da lição que recebi. Não esperava a resposta, mas só o ato de escrever já o fazia se sentir um pouco mais leve. Dias depois, para sua surpresa, recebeu uma resposta curta, mas impactante. Oi, Caio. Obrigado pelo e-mail. Todos nós erramos. O importante é reconhecer, aprender e seguir em frente. A gente se vê por aí. Kaká.
Caio imprimiu aquele e-mail e guardou em sua carteira. Não como um troféu, mas como um lembrete. Que o craque dentro de campo era, acima de tudo, um gigante fora dele. Os meses se passaram e a rotina da concessionária de luxo parecia ter voltado ao normal. Vendas retomadas, clientes entrando e saindo com olhares ambiciosos e sonhos sobre 4 rodas. Mas algo havia mudado silenciosamente: o clima. Desde o episódio com Kaká, Sérgio Menezes, o dono da loja, determinou uma política interna de atendimento humanizado, e todos os funcionários, inclusive Caio, passaram por treinamentos de escuta ativa, empatia e acolhimento. A loja que antes exalava exclusividade passou a se orgulhar, agora, de tratar todos como únicos. Caio, por sua vez, transformou-se em outro profissional. Já não julgava pela roupa, pelo sapato, pela postura. Aprendeu a escutar primeiro, falar depois. A cada dia, sentia que estava corrigindo, pouco a pouco, a imagem que havia construído de si mesmo. Mesmo assim, carregava dentro de si uma sensação de pendência, como se ainda devesse algo. Até que numa manhã comum de quinta-feira, algo extraordinário aconteceu. Era por volta de 9h30, quando Sérgio recebeu uma ligação inesperada de um número conhecido. Do outro lado da linha, a voz calma e educada de Kaká soou. Oi, Sérgio. Será que posso te pedir um favor? Estou com os amigos aqui que querem ver carros. Podemos passar aí rapidinho? Sérgio, entre surpreso e entusiasmado, respondeu sem hesitar. Claro, a casa é sua. Vou preparar tudo. Menos de 40 minutos depois, um carro preto estacionou em frente à loja. Dele desceu Kaká, vestindo bermuda jeans, camisa de linho e chinelos. Ao seu lado, 3 homens simples, sorridentes, que pareciam mais à vontade em uma roda de churrasco do que em uma loja de alto padrão. Eram amigos de infância, alguns ainda morando na mesma comunidade onde Kaká crescerá. Os olhos de todos os funcionários se voltaram imediatamente. Mas o que mais chamava atenção não era a presença de Kaká. Era o fato de que ele estava ali por escolha própria, trazendo com ele pessoas que provavelmente nunca sonharam em pisar numa concessionária como aquela. Caio, que naquele dia estava de plantão no setor de atendimento, sentiu o coração disparar. Levantou-se, ajeitou a camisa e se preparou para agir com a dignidade que aprenderá a cultivar. Antes que pudesse se aproximar, Kaká o viu, acenou com um sorriso sincero e disse: Caio, que bom te ver. Aquela saudação pública foi como um abraço, um selo de paz. E, mais do que isso, um gesto de confiança. Caio caminhou até eles e cumprimentou um a um, inclusive os amigos de Kaká. Com respeito, sem exagero, mas com o calor de quem queria realmente servir, não apenas vender. Estamos procurando 2 carros hoje. Um para o Kleber e outro para o Toninho. Mas sem frescura, hein? Nada de querer empurrar carro caro só por status. O que importa é conforto e segurança. Eles têm filhos pequenos e trabalham longe de casa. Caio ouviu atentamente. Pegou um tablet, mostrou opções, explicou detalhes técnicos, financiamento, manutenção. E, a cada explicação, os olhos dos amigos de Kaká se iluminavam. Era um mundo novo se abrindo diante deles, e o vendedor que antes havia negado até mesmo um bom dia ao próprio Kaká, agora se tornava ponte para um sonho coletivo. A negociação durou pouco. Kaká fez questão de pagar a entrada dos 2 carros como forma de presente, não como ostentação, mas como gratidão. O restante ficaria por conta dos próprios amigos, que haviam conseguido estabilidade após anos de luta. A assinatura dos contratos foi marcada por risos, fotos e até uma lágrima escondida no canto dos olhos de Toninho, que sussurrou: Minha filha nunca mais vai precisar pegar ônibus às 5 da manhã. No momento da despedida, algo inesperado aconteceu. Kaká pediu a Sérgio que chamasse todos os funcionários da loja. Quando estavam todos reunidos, ele caminhou até o centro do showroom, olhou em volta e começou a falar, sem microfone, sem papel, mas com a voz carregada de sinceridade. Eu já estive em muitos lugares, vesti muitas camisas, fui aplaudido, criticado, exaltado e esquecido. Mas,
Para mim, o que define um lugar não é o valor do que se vende aqui, e sim o valor das pessoas que ficam atrás dos balcões. Todos escutavam em silêncio. Quando entrei aqui da primeira vez, fui tratado como se não merecesse estar. E isso doeu, claro, mas serviu. Serviu para mostrar que ainda há muito o que mudar. O Caio errou comigo, mas me pediu desculpas. E mais, ele mudou. E isso, meus amigos, é o que realmente importa. Kaká virou-se para Caio, que já segurava as lágrimas. Obrigado por ter se permitido crescer. E obrigado a vocês, Sérgio, e todos aqui, por transformarem esse espaço num lugar mais justo. Hoje, trago meus amigos aqui porque confio que serão bem recebidos, como qualquer ser humano merece. Um aplauso espontâneo tomou conta da loja. Sérgio se emocionou. Caio não conteve o choro. E até clientes que estavam ali por acaso se juntaram àquela cena, sem entender tudo, mas sentindo que estavam presenciando algo maior do que uma simples venda de carro. No fim da manhã, após assinaturas, brindes com água de cocô e muita conversa, Kaká e seus amigos partiram. Mas deixaram para trás algo que não se estaciona em vaga nenhuma: dignidade. Dias depois, uma matéria publicada em um dos maiores portais do Brasil viralizou. Kaká transforma episódio de preconceito em lição de empatia e respeito e ajuda a mudar a cultura em loja de carros de luxo. A reportagem, ilustrada com fotos sorridentes de Kleber e Toninho ao lado de seus novos veículos, destacava não apenas a atitude do jogador, mas também a transformação da loja, do vendedor e de toda uma equipe que passou a olhar o mundo com outros olhos. Caio passou a dar palestras em treinamentos internos sobre humildade no atendimento. Sempre repetia a mesma frase: julgar é fácil, escutar é mais difícil, mas escutar muda tudo. Já Sérgio, o proprietário, reformulou completamente a missão da empresa. Agora, no site da loja, além das fotos dos carros, havia um manifesto. Acreditamos que cada pessoa que entra por nossa porta tem uma história, e toda história merece respeito. Quanto a Kaká, voltou para sua vida discreta. Continuava ajudando quem precisava, longe dos holofotes. E quando perguntado, em uma rara entrevista, sobre o que mais o marcava fora dos campos, ele respondeu: ver alguém crescer depois de um erro. Isso me emociona mais do que qualquer gol que já fiz.